Você já ouviu falar de lendas urbanas? Essas histórias misteriosas que circulam por gerações, cheias de suspense, medo e mistério. O mais assustador é que, por vezes, elas ultrapassam o limite da ficção e se tornam reais. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 lendas urbanas que, inacreditavelmente, se tornaram realidade. E fique atento, porque o número 8 vai te deixar sem palavras. Prepare-se para descobrir o que há de verdade por trás de mitos que muitos acreditavam serem apenas fruto da imaginação. Você está pronto para entrar nesse mundo sombrio? Imagine caminhar por uma floresta pacífica e, de repente, se deparar com animais selvagens soltos, sem barreiras ou jaulas. Parece cena de um filme de terror, mas essa lenda urbana se tornou realidade na Alemanha, em um antigo zoológico chamado Tierpark Berlin-Lichtenberg. Abandonado por décadas, esse lugar se tornou o lar de várias histórias bizarras, mas o que chocou as pessoas foi a descoberta de animais que, misteriosamente, continuaram vagando pelos arredores mesmo após o fechamento oficial do zoológico. O local, que havia sido palco de entretenimento para famílias, rapidamente virou um cenário sombrio, onde a natureza se apropriou de tudo, e os animais que restaram se adaptaram ao ambiente em deterioração. A lenda de zoológicos abandonados cheios de animais selvagens sempre foi considerada exagerada, mas em 2003, um zoológico abandonado foi descoberto na Alemanha, com animais ainda vagando pelos arredores. Os habitantes locais relataram ter visto lobos e outros animais soltos na floresta, e a história viralizou na internet. O que parecia ser apenas um boato se mostrou real, e até hoje há relatos de avistamentos de animais que nunca deveriam estar naquela região. 9. Os telefones misteriosos. Lendas urbanas sobre ligações telefônicas vindas do além sempre causaram arrepios, mas em 2008, algo estranho aconteceu no Reino Unido. Um homem recebeu diversas ligações do celular de um amigo que havia falecido dias antes. Mesmo após a morte, o telefone continuava a fazer chamadas para seus contatos. A operadora nunca conseguiu explicar como isso aconteceu, mas o mistério das ligações continuou. Essa história assustadora provou que, às vezes, a tecnologia pode ser tão misteriosa quanto qualquer lenda. 8. A mulher do elevador. A história de Elisa Lam, encontrada morta em um tanque de água no topo de um hotel em Los Angeles, parece uma lenda urbana, mas é real. Ela foi vista pela última vez em imagens de segurança no elevador do hotel, agindo de maneira estranha, como se estivesse sendo perseguida. Seu corpo foi descoberto dias depois, e as circunstâncias misteriosas de sua morte levantaram muitas teorias, incluindo paranormalidade. Essa história real continua a assustar e intrigar, mostrando que nem tudo pode ser explicado racionalmente. 7. O Homem da Máscara de Ferro. A lenda do Homem da Máscara de Ferro, preso em uma cela por anos sem que ninguém soubesse sua verdadeira identidade, sempre intrigou o público. Durante o reinado de Luís XIV, um prisioneiro foi mantido sob custódia em segredo absoluto, sempre usando uma máscara de ferro. Por séculos, a identidade desse homem foi um mistério, alimentando teorias e lendas. Hoje, historiadores acreditam que ele realmente existiu, e sua história prova que às vezes a realidade pode ser tão misteriosa quanto a ficção. 6. A Casa Assombrada. Lendas de casas mal assombradas existem em todo o mundo, mas em 1975, em Amityville, nos Estados Unidos, uma dessas histórias ganhou os noticiários. A família Lutz, que se mudou para uma casa onde um terrível assassinato em massa havia ocorrido, começou a relatar eventos paranormais assustadores. Portas que batiam sozinhas, vozes fantasmagóricas e visões aterradoras foram apenas parte do tormento. A história ficou tão famosa que virou filme, e até hoje muitos acreditam que algo sombrio ainda habita aquela casa. 5. O carro fantasma. Você já ouviu falar de carros fantasmas que aparecem de repente na estrada e desaparecem sem explicação? Em 2004, na Inglaterra, uma patrulha policial foi chamada para investigar um carro visto saindo da estrada e desaparecendo. Quando chegaram ao local, encontraram um veículo enterrado em arbustos que havia se acidentado meses antes. O corpo do motorista estava dentro, e ninguém sabe como o carro foi visto rodando antes de ser descoberto.
Um verdadeiro mistério que desafia qualquer explicação lógica. 4. A boneca possuída. Todo mundo já ouviu falar de bonecas possuídas, mas a história de Annabelle, que inspirou filmes de terror, é baseada em fatos reais. Nos anos 70, uma jovem recebeu a boneca de presente, logo depois, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos e a boneca parecia mudar de lugar. Hoje, Annabelle está trancada em um museu ocultista, e especialistas em paranormalidade afirmam que ela ainda é uma das bonecas mais perigosas do mundo. Uma lenda que se tornou realidade de forma assustadora. 3. Os palhaços aterrorizantes. Os palhaços assustadores sempre fizeram parte das lendas urbanas, mas em 2016, essa história ganhou vida. Vários relatos surgiram nos Estados Unidos de pessoas vestidas de palhaço assustando moradores, perseguindo pedestres e até invadindo escolas. Esse fenômeno viralizou nas redes sociais e gerou uma verdadeira onda de pânico, com pessoas temendo serem atacadas por esses personagens sombrios. O que começou como uma brincadeira acabou se tornando uma ameaça real, provando que o medo pode ser mais contagioso do que imaginamos. Em 2. O homem no carro traseiro. Quem nunca ouviu aquela história de alguém dirigindo à noite, e ao olhar pelo retrovisor, vê uma figura estranha no banco de trás? Embora pareça coisa de filme de terror, em 2013, uma mulher na África do Sul viveu esse pesadelo. Ao parar em um sinal, ela foi abordada por um ladrão que entrou no banco traseiro sem que ela percebesse. Felizmente, ela conseguiu escapar, mas essa história mostra que, às vezes, a linha entre a lenda e a realidade é mais tênue do que imaginamos. E a gangue dos rins roubados. A lenda da pessoa que acorda em uma banheira cheia de gelo, sem um rim, sempre pareceu exagerada. Mas, em 1997, uma rede de tráfico de órgãos foi descoberta na Índia, onde pessoas eram enganadas, levadas a clínicas clandestinas e tinham seus rins removidos sem consentimento. Um verdadeiro pesadelo para quem acreditava que isso era só uma história. Este caso assustador provou que o mercado negro de órgãos pode ser mais real do que queremos imaginar. Então, da próxima vez que ouvir uma história dessas, talvez seja melhor ficar alerta. Essas histórias nos fazem questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação. Às vezes, as lendas urbanas se tornam tão presentes que ultrapassam o limite da ficção e se transformam em realidade. E o mais assustador é que qualquer uma dessas histórias pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Afinal, o que é lenda para uns, pode ser verdade para outros. E você, conhece alguma lenda que virou realidade? Deixe nos comentários.